bom dia. Você que está assistindo hoje pelo primeiro dia, esse vídeo. Eu queria declarar um dia de bênção para você, um dia de vitória. Queria compartilhar algo da parte de Deus com você. A Bíblia diz, conta uma história, sabe, muito interessante. Em Lucas 8, no versículo 22, diz assim que o Senhor entra no barco e fala para os discípulos: vamos atravessar para outra margem. Só que o Senhor entra no barco e a Bíblia diz que ele adormece, que ele dorme. E na travessia para outra margem, o barco depara com uma tempestade muito grande, as ondas são violentas, a força do vento é feroz sobre aquele barco, e os discípulos entram em desespero, né? Porque o Senhor está dormindo, Deus está no barco, mas está dormindo. Jesus, o Todo-Poderoso, está no barco, mas ele está dormindo. E aí os discípulos vão lá e acordam ele, desesperado, né? E os discípulos dizem: Mestre, mestre, acorda, nós vamos naufragar, nós vamos morrer. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus se levanta com uma calma, uma paz, levanta as mãos e ele dá uma ordem ao mar para se acalmar, dá uma ordem para a fúria do vento para parar e diz que tudo se acalma, tudo se volta à bonança de novo. E ele olha para os discípulos e diz: onde está a sua fé, né? Interessante porque muitas das vezes o Senhor nos dá uma ordem, né? Nos dá um direcionamento. Ele fala para você: continue orando, ou segue nesse caminho, vai nesse mesmo propósito. E no meio do caminho você encontra por tempestade, força de vento, fúria do mar, muitas coisas acontecem na nossa vida, muitas palavras contrárias, pessoas que se levantam contra nós. Às vezes a gente continua orando e a pessoa, em vez de melhorar, vai só piorando, né? Então, a fúria do vento se levanta, palavras contrárias, pessoas que se levantam para nos destruir, né? Como a força do mar, para nos fazer naufragar, para nos fazer afundar e morrer. E muitas das vezes a gente olha para um lado e olha para o outro e a gente não vê escape, não vê situação e a gente fala como os discípulos, né? Mestre, mestre, acorda. Será que o Senhor não se importa que a gente morra aqui nesse lugar, né? E o Senhor ministrou muito forte no meu coração que aquele que nos deu a ordem para atravessar, para continuar, para seguir nesse caminho, ele está conosco no barco. E a calma dele é tremenda, que ele consegue dormir em meio à tempestade. E o Senhor ministrou muito forte no meu coração, falou muito forte comigo a questão da gente saber controlar as nossas emoções, mesmo em meio a dias difíceis, a dias de tormenta, a dias de tribulação, você ter a calmaria do Senhor, você ter a paz do Espírito Santo, você ter a certeza que aquele que te mandou atravessar para o outro lado da margem está com você no barco. E você ser capaz de dormir em meio a uma tempestade, certa de que o Senhor está contigo no barco, né? E muitas das vezes a fúria é tão grande que a gente faz como os discípulos mesmo, acorda o mestre, desperta o mestre, né? Mas não existe como você acordar aquele que não dorme. Lá em Salmos diz assim: o que o guarda de Israel não dorme, não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Aquele que está conosco, ele não dorme, não tem como você acordar uma pessoa que não dorme. Os olhos do Senhor estão atentos todo o tempo à sua vida, aos seus problemas, às suas dificuldades, a tudo que você está passando. Muitas das vezes você pode até pensar que o Senhor está dormindo, que ele não está te vendo, mas os olhos do Senhor percorrem toda a terra e os olhos do Senhor estão sobre você, sobre toda a situação que você tem vivido, que você tem enfrentado, e ele pede para você ter calma e ter paz em meio às tempestades, né? Porque ele se levantará e ele dará uma ordem ao vento, dará uma ordem à fúria do mar e tudo vai se acalmar. E o Senhor falou muito forte comigo: aonde está a sua fé? Né? Muitas das vezes nós declaramos da boca para fora que a nossa fé está firmada em Deus, mas no nosso coração a nossa fé não está firmada em Deus. Então o Senhor nessa manhã ele faz uma pergunta para você: aonde está a vossa fé? Aonde está a vossa fé? Porque se a vossa fé estiver firmada em Deus, você pode ter certeza que você vai chegar na outra margem do rio,
que você vai atravessar a tempestade, que a fúria do mar não vai te matar, por mais que a situação que você esteja vivendo esteja dizendo isso para você. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você imagina ou do que você sonha. O Senhor pode trazer à existência aquilo que não existe. Talvez a palavra do médico para você hoje tenha dito que não tem mais jeito, que não existe mais pulmão, que não existe mais fígado, que não existe mais rins, mas o Senhor é aquele que traz à existência aquilo que não existe. E ele ressuscita aquilo que está morto. Ele é poderoso para visitar você nesse leito de hospital. Ele é poderoso para visitar você na sua casa, na sua família. Talvez você olhe e veja ela destruída, mas o Senhor, nessa manhã, traz uma palavra de vitória para você, que você vai atravessar para o outro lado, para você controlar as suas emoções, não seja histérica, não comece a falar para um e para outro que você está vivendo. O Senhor está falando para você, entre para dentro do seu quarto, feche a porta do seu quarto e clama ao seu Deus em secreto, e em secreto seu Deus te responderá. Ele tem vitória para a sua vida. Ele tem vitória para a sua vida, porque a vitória não é sua, a vitória é dele. Então, quando você ganhar a vitória, você receber a bênção, declare: Senhor, foi o Senhor, foi pelo Senhor que eu consegui, foi para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Eu vim trazer essa palavra para você e eu quero que você receba essa palavra como uma força para a sua vida, como uma força para esse dia de hoje, como uma força para a sua família, como uma força de Deus para aquilo que já não existe mais. O Senhor declara vida para aquilo que não existe. O Senhor declara a existência para aquilo que não existe. E o Senhor abre portas aonde não existe portas. E o Senhor não abre janela, ele vai abrir uma porta, vai escancarar a vitória. E quando a vitória chegar, você declare: foi para o Senhor, e foi para a glória do Senhor, foi pelo Senhor e para o Senhor, porque nada diz respeito a mim, mas tudo diz respeito ao Senhor. Que você viva um dia de bênção, um dia de vitória e um dia de glória, com a certeza que você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Amém.